o som arrepiante de joelhos a serem arrastados pelo mármore sagrado. 30 de outubro de 1501. Imagina-te sentado nos aposentos privados do Papa. Estás paralisado, incapaz de proferir uma única palavra. A taça de vinho treme na tua mão, mas não te atreves a pousá-la. Pousá-la seria admitir que este pesadelo é real. Ao teu redor, cardeais em vestes escarlates encaram o chão, petrificado. Alguns murmuram orações. Outros fecharam completamente os olhos e, por entre as suas pernas, rastejando como animais pelo solo sagrado do Vaticano, 50 mulheres nuas apanham castanhas, enquanto o vigário de Cristo observa do seu trono. Ele está a rir-se, mas o que realmente te gela o sangue é isto. Tudo não passa de mero entretenimento. A noiva ainda não imagina o que o seu próprio pai planeou para ela antes do nascer do sol. Algo tão calculado, tão cirurgicamente cruel, que não lhe irá matar o corpo. Irá, no entanto, destruir tudo o resto. Fica comigo, porque o que estás prestes a descobrir esteve enterrado durante 500 longos anos. E no final, vais finalmente compreender o porquê. Esta é a história de Lucrécia Borgia e da noite que deveria ter condenado o Vaticano para toda a eternidade. Se esta história te prender, deixa um gosto. Leva apenas um segundo e ajuda-nos a resgatar mais vozes da escuridão. 3 semanas antes, em dezembro de 1501, um homem cavalga pelos portões de Roma como um prisioneiro condenado a caminho do cadafalso. O seu nome é Alonso Beste, com 25 anos, herdeiro do Ducado de Ferrara e de uma linhagem que há gerações domina o norte de Itália. Mas a sua alma está consumida por um pavor gélido. Ele cavalga em direção à cidade mais poderosa do mundo, destinado a casar com uma mulher cujos 2 últimos maridos encontraram um fim trágico. O primeiro teve a sua honra desfeita, declarado impotente e humilhado perante todos, descartado quando a sua utilidade cessou. O segundo foi apunhalado até à morte nos degraus do próprio Vaticano. E quando sobreviveu, o irmão dela enviou homens para o estrangularem na sua própria cama, enquanto Lucrécia gritava e esmurrava à porta. Isso aconteceu há 18 meses. Agora é a tua vez. Afonso tentou de tudo para escapar. Desculpas, adiamentos. O seu pai chegou a implorar ao Papa que escolhesse outra pessoa. A resposta de Roma foi terrivelmente simples. Aceitem a aliança ou vejam os exércitos de César Borgia reduzir Ferrara a cinzas. Portanto, aqui está ele. A recepção foi concebida para o quebrar. O Papa Alexandre VI recebe-o na sala do trono. 69 anos, corpulento, irradiando um poder que queima como uma fornalha. Os seus olhos examinam Afonso como um talhante avalia o gado. À sua direita encontra-se César Borgia, de 26 anos, um cardeal que se tornou general. O mesmo homem que estrangulou o predecessor de Afonso. Ele não pronuncia uma única palavra durante toda a recepção. Ele apenas observa, com um leve sorriso nos lábios, como um felino que já decidiu o momento exato do ataque. Durante 3 semanas, Afonso suporta humilhações disfarçadas de celebrações. Banquetes onde é sentado ao lado de cortesãs, sob os olhares trocistas dos cardeais. Caçadas onde César exibe a sua pontaria letal. Recepções onde o Papa faz piadas sobre os seus predecessores mortos. Todas as noites, Afonso escreve cartas ao seu pai, sabendo perfeitamente que estão a ser lidas,
e pergunta-se qual dos seus dias será o último. Então chega o dia do casamento. A capela papal, com paredes douradas a refletir a luz das velas. Frescos de santos e anjos a olharem de cima para a Assembleia. O cheiro a incenso é tão denso que se agarra à garganta. O Papa Alexandre VI oficia pessoalmente. A sua voz ecoa pela câmara, enquanto profere as palavras sagradas que unirão a sua filha ao seu terceiro marido. Afonso está no altar. As suas mãos não param de tremer. Ele consegue sentir os olhos de César cravados na sua nuca durante toda a cerimónia. Frios, pacientes. O olhar de um predador a observar uma presa que ainda não percebeu que já foi capturada. E ao seu lado, Lucrécia, com 21 anos, cabelos dourados arranjados em tranças elaboradas, entrelaçadas com pérolas. Um vestido de seda e ouro, que vale mais do que a maioria das aldeias italianas. Ela é bela de uma forma que quase dói olhar, mas os seus olhos são o que te detém. Estão vazios, nem tristes, nem zangados, nem assustados, apenas vazios, como alguém que abandonou o próprio corpo há anos e nunca regressou por completo. Na noite anterior, enquanto as suas damas de companhia preparavam um enxoval, Lucrécia esteve à janela a olhar para Roma, a cidade onde nasceu, a cidade onde viu o seu segundo marido sangrar nos degraus, a cidade que lhe tirou tudo e continuava a exigir mais. Uma das suas damas, uma jovem de Nápoles, perguntou-lhe se estava entusiasmada com o casamento. Lucrécia sorriu. Aquele tipo de sorriso que não alcança os olhos, o tipo de sorriso que se aprende quando mostrar emoções verdadeiras é perigoso. Entusiasmada, repetiu ela, como se estivesse a testar uma palavra de uma língua estrangeira. Sim, claro. Ela não dormiu naquela noite. Sentou-se na capela de Santa Maria em Pórtico até ao amanhecer, ajoelhada na pedra fria, a rezar a um Deus que nunca lhe respondeu. Nem quando anularam o seu primeiro casamento e a chamaram de mercadoria usada. Nem quando assassinaram o seu Afonso no quarto ao lado do dela. Nem uma única vez em 21 anos. Mas ela rezou na mesma, porque a oração era a única coisa que ainda lhe pertencia. Agora ela está no altar, a proferir votos nos quais não acredita para um homem que não conhece, numa cerimónia controlada por um pai que nunca a viu como algo mais do que uma moeda de troca. Esta é uma mulher que aprendeu que mostrar emoção na sua família é perigoso, que as lágrimas podem ser usadas como arma, que o amor pode ser torcido numa faca e enterrado no teu peito. Ela prefere os seus votos com uma voz tão inexpressiva que mal parece humana. Afonso responde no mesmo tom. Duas pessoas a executar um ritual no qual nenhum acredita, rodeados por homens que já decidiram o seu destino. As alianças são trocadas. O Papa declara-os casados. E então Alexandre sorri, aquele sorriso largo e predatório, e anuncia que a verdadeira celebração pode agora começar. Os convidados são conduzidos aos aposentos dos Borgia para o banquete de casamento. As portas fecham-se atrás deles. Guardas posicionam-se em todas as saídas. E Lucrécia sente algo que não sentia há anos. Não é medo. Ela está para além do medo. É algo mais frio. A certeza absoluta de que o seu pai está prestes a ensinar-lhe uma nova lição. E seja o que for, ela irá sobreviver, tal como sobreviveu a tudo o resto, indo para um lugar dentro de si mesma, onde eles não a podem alcançar, tornando-se vazia antes que eles a pudessem esvaziar. O banquete começa como qualquer casamento aristocrático.
pavão assado com folha de ouro, montanhas de frutas exóticas, vinho que custa mais por garrafa do que um camponês ganha num ano inteiro. Músicos tocam, poetas recitam versos a louvar os noivos. O riso ecoa pelas paredes pintadas. As horas passam, o vinho flui livremente. A conversa torna-se mais alta, mais solta. Alguns convidados começam a relaxar. Afonso quase se permite acreditar que isto é apenas um casamento. Mas então, ele repara que o número de guardas aumentou. Depois, repara que César não tocou no seu vinho a noite toda. E, por fim, repara que o Papa o está a encarar fixamente. Não com calor, mas com expectativa, como um homem que aguarda o início de uma performance. A meia-noite aproxima-se. César levanta-se. A sala silencia-se instantaneamente, como se alguém tivesse cortado as cordas de todas as vozes ao mesmo tempo. Ele caminha até às portas laterais e dá uma ordem silenciosa. As portas abrem-se. 50 mulheres entram no salão. Estão vestidas com vestidos magníficos, de veludo e seda, adornadas com joias que captam a luz das velas. Estas não são prostitutas comuns. São as cortesãs de elite de Roma. Mulheres que normalmente servem cardeais, embaixadores, os mais altos escalões do poder. Mas os seus olhos estão errados. Arregalados de medo, a olhar freneticamente para as saídas que agora estão bloqueadas por guardas armados. O Papa Alexandre levanta-se do seu trono, com a taça de vinho erguida, o sorriso a alargar-se. Agora, anuncia ele, o verdadeiro entretenimento começa. Ao seu comando, as mulheres começam a despir-se, um por um. Os vestidos caem no chão de mármore. A seda amontoa-se em poças em redor de pés descalços. 50 mulheres, completamente nuas, perante os príncipes da igreja ali reunidos. Alguns cardeais desviam o olhar. Outros agarram-se aos seus rosários, os lábios a moverem-se em orações que soam obscenas neste contexto. Alguns clérigos mais jovens inclinam-se para a frente, bêbados o suficiente para se esquecerem de si mesmos. Afonso encara o seu prato. Os nós dos seus dedos estão brancos em redor da faca. Mas Alexandre ainda não terminou. Servos entram, carregando cestos de castanhas, e espalham-nas pelo chão. Centenas de castanhas rolam entre os pés dos convidados, horrorizados, desaparecendo debaixo das mesas, espalhando-se por todo o mármore sagrado. Então, o Papa anuncia as regras do jogo. As mulheres devem rastejar de 4 e apanhar as castanhas. Aquela que reunir o maior número ganhará prémios do tesouro papal, túnicas de seda, colares de ouro, joias preciosas. Imagina esta cena. 50 mulheres nuas, de gatas, arrastam-se por entre as pernas de cardeais e bispos, sob o olhar de um fresco da Virgem Maria, em pisos que papas pisaram durante séculos. O som, joelhos a raspar na pedra, o tilintar de castanhas apanhadas por mãos trêmulas, soluços abafados e, acima de tudo, o riso. O Papa ria, César ria, um som que ecoava pelas paredes douradas como se viesse de um banquete no próprio inferno. Alguns convidados juntam-se à crueldade, atirando castanhas para mais longe, forçando as mulheres a rastejar distâncias maiores. Outros permanecem sentados, congelados, as suas mentes incapazes de processar o que testemunham. Um cardeal idoso levanta-se e tenta sair. Os guardas bloqueiam-lhe o caminho. Ele volta a sentar-se e não levanta mais a cabeça pelo resto da noite. E Lucrécia?
Lucrécia permanece sentada, imóvel, ao lado de Afonso. O seu rosto não revela absolutamente nada. Ela aprendeu a refugiar-se noutro lugar, dentro de si mesma, quando a sua família realiza estes espetáculos. É a única maneira de sobreviver. O banquete continua por horas intermináveis. Quando finalmente termina, as cortesãs amontoam-se nos cantos, agarrando os seus prémios humilhantes, incapazes de olhar para alguém. Afonso pensa que tudo acabou. Ele está enganado, porque agora o Papa ergue-se novamente e as palavras que ele pronuncia a seguir irão ecoar pela história por 500 anos. O sagrado dever do matrimónio, anuncia Alexandre, deve agora ser cumprido. Em qualquer casamento normal, a consumação acontece em privado. Talvez testemunhas verifiquem os lençóis na manhã seguinte. Desconfortável, mas um procedimento padrão para famílias nobres. O que Alexandre ordena é algo completamente diferente. Afonso e Lucrécia irão consumar o seu casamento esta noite, não uma, mas 3 vezes, e cada pessoa nesta sala servirá como testemunha. O salão mergulha no silêncio, não em quietude, em silêncio absoluto. A ausência completa de som que ocorre quando uma sala inteira para de respirar de uma só vez. Até mesmo César mostra um vislumbre de surpresa. Nem ele esperava que o seu pai fosse tão longe. Afonso levanta-se. O seu rosto adquiriu a cor de osso velho. Ele é um príncipe. Passou a vida inteira a ser treinado em dignidade, honra, nos códigos da nobreza. E acaba de receber a ordem para realizar o ato mais íntimo da sua vida como se fosse um teatro público. Ele olha para os guardas, para César, cuja mão repousa casualmente na sua espada, para o Papa, cujo sorriso não vacilou. Não há escapatória. São levados para uma câmara adjacente, uma sala normalmente usada para receber embaixadores, agora mobilada com uma cama coberta de seda. As portas permanecem abertas. Os convidados são posicionados no salão exterior com linhas de visão diretas. O que acontece nas horas seguintes despoja cada camada de dignidade humana, até que nada reste, senão carne e vergonha. Afonso, psicologicamente destroçado, rodeado por homens armados e olhos vigilantes, consuma o casamento. Os seus movimentos são mecânicos. A sua mente recuou para um lugar muito distante. Lucrécia jaz debaixo dele, com os olhos fixos no teto, ainda em silêncio. Ela sobreviveu a 2 maridos. Ela sabe como separar a sua alma do seu corpo, como se tornar um recipiente vazio, até que a tempestade passe. Mas o que segue é o que te quebra. Depois, César entra pessoalmente na câmara. Ele inspeciona as provas com um distanciamento clínico. Em seguida, anuncia alto o suficiente para que todos ouçam que a primeira consumação ocorreu. E ordena-lhes que esperem 1 hora e repitam o ato. 1 hora. Imagine essa hora. Afonso, sentado na beira da cama, incapaz de olhar para a sua esposa. Lucrécia, deitada, imóvel, a olhar para o nada. O murmúrio de vozes no salão exterior. Criados a servir mais vinho para os convidados que não podem sair. E a certeza de que em 60 minutos tudo começa de novo. A segunda consumação acontece por volta das 2 da manhã. Ambos operam agora em estados de completa dissociação. Corpos a moverem-se sem mentes ligadas. A humanidade foi desligada, porque a alternativa seria a loucura. Na sala exterior, cardeais murmuram orações que sabem a cinzas. Cortesãs que foram humilhadas horas antes
choram silenciosamente por Lucrécia. Até os guardas se mexem desconfortavelmente, mas ninguém intervém, ninguém fala, ninguém faz nada, porque o Papa ordena e o Papa fala em nome de Deus. Então chega a madrugada. A primeira luz cinzenta toca às janelas dos apartamentos Borgia e Alexandre ordena o terceiro e último ato. Quando está completo, César anuncia triunfantemente que o casamento está agora selado 3 vezes. Absolutamente irrevogável sob a lei da Igreja e a lei secular. Nenhuma anulação possível, nenhuma cláusula de escape, nenhuma saída. O Papa levanta a sua taça de vinho para um brinde final. Afonso senta-se na beira da cama, com a cabeça entre as mãos, o corpo inteiro a tremer. Ele voltará para Ferrara, um homem quebrado. Ele nunca falará desta noite, nem à sua família, nem aos seus filhos, nem a ninguém, nunca. E Lucrécia? Lucrécia permanece imóvel no seu vestido de noiva, de olhos abertos, sem ver nada. A sua alma recuou para um lugar tão profundo que talvez nunca mais regresse por completo. Eles queriam destruí-la enquanto ela ainda respirava. E conseguiram. É aqui que precisamos de parar e fazer uma pergunta que a maioria das histórias ignora. Como? Como é que uma família se torna capaz disto? Porque ninguém acorda uma manhã e decide destruir a própria filha em frente a 50 testemunhas. Esse tipo de crueldade é construído camada por camada, ano após ano, até que o monstro no espelho seja a única coisa que eles conhecem. Játiva, 1431, Espanha. Um rapaz chamado Rodrigo nasce na família Borgia. Nobreza menor, respeitável, mas nada de especial. Então, o seu tio torna-se Papa. De um dia para o outro, tudo muda. Os Borgia já não são uns Zés ninguém espanhóis. São a família do homem mais poderoso da cristandade. Rodrigo é levado para Roma aos 16 anos e o que ele encontra lá remuvela a sua alma. A nobreza italiana despreza-os. Chamam aos Borgia estrangeiros, cães espanhóis. Nos banquetes, Rodrigo observa os cardeais a sussurrarem por trás das mãos. Ele vê os sorrisos de escárnio, o desprezo, a certeza de que a sua família não pertence àquele lugar. Algo endurece dentro dele. Ele aprende que em Roma a virtude é uma performance. Os homens que pregam a humildade possuem palácios. Os cardeais que condenam a luxúria mantêm amantes. O sistema funciona com um único combustível: poder. Tudo o resto é decoração. Então Rodrigo deixa de tentar pertencer. Ele começa a tentar dominar. Suborna o seu caminho para se tornar cardeal aos 25 anos. Tem filhos abertamente. Constrói uma rede de espiões e assassinos por toda a Itália. Em 1492, ele suborna o seu caminho até ao próprio papado. Nessa altura, ele já tinha internalizado completamente a lição de Roma. As pessoas são ferramentas. O amor é uma alavanca. A família não é um santuário, é um arsenal. César era a sua lâmina. Treinado desde a infância na violência e em não mostrar misericórdia. Cardeal aos 18 anos, não por fé, mas por utilidade. Quando o poder militar se tornou mais valioso, ele abandonou as suas vestes sem pensar 2 vezes. Conquistou cidades, assassinou rivais nas suas camas, envenenou convidados durante o jantar. Maquiavel observou César e pensou: é assim que se parece um príncipe perfeito. Mas Lucrécia era o recurso renovável. A partir do momento em que conseguiu entender a linguagem, Lucrécia aprendeu que o seu valor não estava em quem ela era,
estava em com quem ela poderia ser casada. A sua beleza não era um dom, era um ativo a ser catalogado. Primeiro casamento, aos 13 anos, Giovanni Sforza. Em 1497, a aliança tornou-se inútil. Os Borgia precisavam de uma anulação. A justificação: Giovanni foi declarado impotente, publicamente, de forma humilhante. Uma mentira tão óbvia que toda a Itália se riu, mas ninguém a contradisse. Lucrécia aprendeu. O teu corpo pertence à família. A tua reputação pertence à família. Até a verdade pertence à família. Segundo casamento, aos 17 anos, Afonso de Aragão. E aqui está a parte mais cruel. Ela realmente o amava. Testemunhas descreveram como o seu rosto se iluminava quando ele entrava, como eles caminhavam nos jardins do Vaticano, rindo como crianças que encontraram algo real. Então, César decidiu que Afonso já não era útil. A primeira tentativa de assassinato falhou. Afonso sobreviveu ao esfaqueamento. Lucrécia cuidou dele pessoalmente, cozinhando as suas refeições porque não confiava em mais ninguém. Durante um mês, ela lutou por ele, acreditou que o podia salvar. Então, os homens de César chegaram, expulsaram-na do quarto, estrangularam o seu marido enquanto ela gritava e esmurrava a porta. Ela tinha 19 anos. Foi nesse momento que Lucrécia deixou de ser uma pessoa e se tornou um fantasma a usar o rosto de uma. No seu terceiro casamento, ela já tinha aprendido a lição final da família. A esperança é a arma mais cruel. Faz-te acreditar que as coisas podem ser diferentes. E quando eles atiram, a ferida é mais profunda do que se nunca tivesses tido esperança. A cerimónia nos apartamentos Borgia não foi o seu ponto de ruptura. Foi apenas a performance mais pública de uma destruição que vinha a acontecer durante toda a sua vida. Em meros dias, a notícia daquele casamento infame alastrou-se por toda a Europa como uma praga silenciosa. De Veneza a Paris, embaixadores enviavam despachos secretos, as suas palavras seladas com medo. Os relatos foram lidos com uma incredulidade aterrada. O embaixador veneziano escreveu: o que ocorreu no Vaticano ultrapassa qualquer ato dos dias mais sombrios do Império Romano. Mas eis o destino que aguardava as figuras daquela sala amaldiçoada. O Papa Alexandre VI morreu 2 anos depois, possivelmente envenenado. Um final irónico para um homem que serviu veneno a tantos outros. César Borgia perdeu tudo no exato momento em que o coração do seu pai parou. Morreu em 1507, numa emboscada em Espanha, o seu corpo desfeito e enterrado numa sepultura anónima. A máquina de poder que ambos construíram acabou por os devorar. E Lucrécia viveu mais 18 anos. A sua viagem para Ferrara demorou 1 mês inteiro. As testemunhas descreveram-na como uma sombra silenciosa, a olhar fixamente pelas janelas para paisagens que parecia não conseguir ver. Nos primeiros 3 dias não pronunciou uma única palavra. Foi viver com Afonso, que mal conseguia encará-la. O casamento deles existia num inverno perpétuo e gelado. Partilhavam refeições num silêncio sepulcral. Geraram herdeiros por mero sentido de dever. O peso daquela noite inominável pairava entre eles como uma muralha que nenhum dos dois conseguia escalar. Mas Lucrécia recusou-se a desaparecer nas sombras. Dedicou-se de corpo e alma à caridade. Caminhou entre o povo e tornou-se mecenas de artistas e poetas. Contra todas as expectativas, ela tornou-se amada pelo povo de Ferrara. Chamava-lhe La Buona Duchessa, a boa duquesa. Teve 8 filhos. Administrou a corte do marido.
ganhou o respeito de todos através das suas ações, não pelo seu sangue. Contudo, as suas aias relatavam que ela acordava a gritar, assombrada por pesadelos, que por vezes, a meio de uma conversa, o seu olhar perdia-se no vazio e que passava horas ajoelhada no chão frio da capela, a rezar. Rezava a um Deus que nunca lhe dera resposta. Jamais regressou a Roma, nem uma única vez em 18 anos. Morreu em 1519, ao dar à luz o seu último filho, com apenas 39 anos. As suas últimas palavras foram um sussurro. Estou pronta para finalmente ser livre. Livre. Então, por que razão esta história ainda importa 500 anos depois? Porque não é sobre os Borgia. É sobre a arquitetura da própria destruição. Sobre como os sistemas criados para proteger se tornam instrumentos de aniquilação. É sobre como o poder, quando não responde perante ninguém, se volta contra aqueles que lhe são mais próximos. A noite de 30 de outubro de 1501 não foi um desvio, foi a conclusão lógica e aterradora da autoridade absoluta. Quando o próprio Papa orquestra um espetáculo como este, rodeado por cardeais que nada fazem, isso prova algo terrível. A corrupção não era uma falha no sistema. A corrupção era o próprio sistema. O Vaticano tentou enterrar esta história macabra. Registros foram destruídos. O diário de Burchard foi escondido durante séculos. Mas eis o que eles não compreenderam. Podes queimar documentos, silenciar testemunhas e reescrever a história. Mas não podes apagar o que as pessoas carregam dentro de si. E não podes matar aquilo que fica gravado na pedra. Johannes Burchard escreveu o seu relato sabendo que isso lhe poderia custar absolutamente tudo. Mesmo assim, ele escreveu porque algumas verdades são pesadas demais para se carregar sozinho. Porque o silêncio nos torna cúmplices. Porque os mortos merecem ter testemunhas. 500 anos depois, encontramos as suas palavras. Lucrécia Borgia estava destinada a desaparecer. Uma nota de rodapé, uma mera transação. Em vez disso, ela sobreviveu a todos eles. O seu pai morreu pelo veneno, talvez o seu próprio. O seu irmão foi despedaçado em Espanha. A máquina consumiu-os a ambos. Mas Lucrécia construiu uma vida a partir dos destroços. Criou filhos que jamais conheceram o horror daquela noite. Tornou-se la buona duchessa. Morreu não como uma Borgia, mas como uma mulher que ela mesma forjou das cinzas. Eles queriam destruí-la, mas enquanto ela respirava, ela continuava a lutar. E essa é a lição que ecoa através dos séculos. O poder pode tirar tudo. O teu corpo, a tua dignidade, a tua esperança. Pode transformar a tua família em carrascos e a tua noite de núpcias num túmulo. Mas não pode tocar na parte de ti que escolhe sobreviver. Não pode tocar no lugar onde decides quem realmente és. Não consegue alcançar a voz que sussurra, mesmo na sala mais escura, eu ainda estou aqui. Foi a isso que Lucrécia se agarrou, através de cada horror, durante 18 longos anos, até ao seu último suspiro. Eu ainda estou aqui. E 500 anos depois, a sua história também está. Se esta mensagem te tocou, subscreve. Nós mergulhamos nos capítulos que a história tentou apagar, porque o passado, na verdade, nunca está morto.